Você já parou para pensar quais são os principais motivos que levam uma pessoa a decidir fazer um intercâmbio? Existem vários. Algumas pessoas pensam em aprender um outro idioma para melhorar sua posição no trabalho. Outras pessoas buscam um idioma, por exemplo, inglês, para fazer uma universidade fora, né? Outras pessoas procuram inglês ou outro idioma para uma realização pessoal mesmo. Mas a gente conhece histórias de pessoas que fazem intercâmbio justamente para fugir de alguma coisa. Isso é algo que a gente vai discutir nesse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores desafios do intercambista, que é o homesickness. Homesickness, para quem não sabe, é a solidão que a gente sente, o deslocamento que a gente fica num país totalmente diferente. Nós já vimos muitas pessoas passarem por isso e é algo muito sério, porque a gente também conhece dezenas de histórias de pessoas que foram para o intercâmbio para ficar 8 meses, 1 ano e não chegaram ao 3º mês. Não deu tempo nem de terminar o curso e voltaram para o Brasil por causa do homesickness. Nós convidamos algumas pessoas que já passaram por esse problema, alguns clientes da Enjoy, outros amigos que estavam em Galway e também tem a ajuda de uma profissional que é a Olivia. Ela é uma irlandesa psicóloga que também pôde dar algumas dicas pra gente. Esse é um daqueles vídeos longos que quase ninguém vê até o final, mas é um vídeo específico, talvez um dos vídeos mais importantes do canal. Tenho certeza que quem buscar por esse tema é porque realmente está precisando de ajuda. Onde a gente tá indo, Tata? Fazer surpresa pra mãe. Peraí, mãe, estamos chegando. Oi. Lord, you know it's true. I only wanna be with you. Oh, you know it's true. I only wanna be with you. Death is stopping by and I'm hoping it's not too late. Eu conheço pessoas que se sentem assim, totalmente perdidos, não tem vontade de levantar, de ir pra aula, olha assim e fala: o que eu tô fazendo aqui? Eu vou voltar pro Brasil. Como que foi? Eu quero que vocês contem pra mim. Não, o meu foi mais o desespero de estar sozinha mesmo. De me ver, falar assim, nossa, cadê todo mundo, né? Isso foi bem desesperador. Aí, como já tive um caso de depressão e tudo mais antes de vir, eu fiz terapia até uma semana antes de embarcar, justamente por conta dessas mudanças que eu sabia que ia acontecer, mas... Você tava tomando remédio? Não. Eu parei de tomar remédio antes de vir pra cá. Já tinha recebido alta e tudo mais. Tava tudo certo. Só que a saudade bate, né? A hora que ela bate, ela vem... Deu pra matar a saudade da família, dos amigos. Então, na verdade, eu tava fazendo surpresa pra eles indo pra lá, só que eles também estavam organizando surpresa pra vir pra cá. Então, assim, quase que a gente se encontra no aeroporto. Ela fala: oi, o que tá acontecendo aqui, né? Aí a segunda vez foi bem recente, foi agora em novembro. E eu estava aqui, né? Tudo bem também, trabalhando, tudo. Voltei para as aulas, né? Que eu renovei o curso, voltei para as aulas, tudo. Só que os meus amigos daqui foram todos embora. Aí foi quando o mundo desabou, assim. Eu fiquei bem mal. E teve um dia em específico que eu cheguei a comentar com uma prima minha do Brasil. Eu falei assim: se você me der uma passagem agora, eu volto. Porque eu não sei se eu vou aguentar. Porque daí eu tinha perdido completamente o meu porto seguro aqui, né? Que eram os meus amigos. Foram todos embora. Graças a Deus estão voltando. Pra que renovaram, estão voltando pra cá. Mas foi bem complicado. Agora eu tô mais tranquila. A gente sabe que quando você tá fora do seu país, é um clima diferente, é uma língua diferente, a cultura, a comida, a música, as roupas, você olha assim. Então, eu acho que nem assim só eu sentia falta da família, eu sentia falta daquele seu lugar comum, a sua zona de conforto, onde você já se conhece, você já sabe as ruas que você vai andar,
você já anda na rua, vai na padaria ou no mercado, já tem aquelas pessoas que você pode cumprimentar. E de repente você chega num lugar onde tudo isso é novo. À primeira vista é maravilhoso. É aquela coisa assim de tipo... Uau, olha isso, olha... E você sai andando na sua, assim, aquele primeiro... É o encantamento, né? A paixão de você estar ali, você estar vivendo isso. Aí depois passa um tempo e você começa a reparar um pouco mais nisso, de... Realmente é tudo novo, mas é tudo novo. Esse foi o meu caso em específico. O meu caso não é homesick, é life sick, digamos assim. 2 semanas depois que eu estava aqui, eu senti muita falta da vida que eu tinha. Muita falta mesmo. Passei 2 semanas sentindo bastante saudade de como era a minha vida antes. Isso até a virada do ano, né? Você considera que você tinha uma vida boa no Brasil? Sim. Então. Tinha, sim. Tinha uma vida bem boa no Brasil e era uma vida bem estável, etc. Eu me separei e 3 dias depois eu estava com o intercâmbio pago, né? Uau! Porque eu sempre quis fazer intercâmbio e se um dia eu me separasse eu iria fazer um intercâmbio. Então, como aconteceu, eu já fiz tudo rápido para... Não mudar de ideia. Não mudar de ideia, porque eu acho que eu não mudaria de ideia, mas para ficar perto da vida que eu tinha o menos tempo possível, né? E eu cheguei aqui também. Você mudou mesmo de vida, né? Tipo, funcionou. Eu acho que isso me fez sentir bastante falta depois de 2 semanas, né? E o primeiro dia que eu cheguei na Irlanda, eu fiquei uma noite em Dublin, porque eu tenho uma prima que mora lá já há uns 2 anos, né? Aí eu passei a noite lá no hotel e saí com ela pra conversar e tal. A gente foi nos pubs lá. E quando eu voltei do pub pro hotel, aí eu cheguei no hotel e pensei, cara, será que eu fiz a coisa certa? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Já assim na primeira noite? Aí eu pensei, não, é isso, cara. Tem que ser, porque eu fiz isso acontecer, então agora é só tocar em frente, né? E uma coisa que me assustou muito enquanto eu estou aqui, no Brasil eu achava que eu me conhecia plenamente, né? Que lindo. Eu sabia como eram todos os meus sentimentos, que eu tinha controle de tudo sobre a minha vida. E aqui eu percebi que eu não tenho controle de absolutamente nada. Que eu não me conhecia, entendeu? Então, depois de 2 semanas que eu comecei a me conhecer, que eu comecei a voltar para todas aquelas crenças que eu tinha quando eu era... É aquela coisa de você ficar... A solidão, entre aspas, ela traz assim... Você volta a ouvir os seus próprios pensamentos, você volta a se enxergar de uma maneira muito crua, muito despida, assim, pra você mesmo. Então você se olha assim e você fala, esse sou eu. E você percebe que não é egoísmo nenhum tu cuidar do teu próprio corpo e do teu próprio espírito, né? Com certeza. É uma coisa totalmente normal que todas as pessoas deveriam fazer, né? Com certeza. Então, pra mim foi um choque muito grande por causa disso. Esse sentimento, assim, esse homesickness que fala, né? Que é essa saudade muito grande. E não é só uma saudade, é um confronto de 2 vidas. A vida que você tinha, a vida que você está tendo agora e a vida que você quer chegar. Aquela vida que você idealizou que você quer chegar. Então, a mente, assim, você fica sob um estresse emocional, porque são muitas coisas acontecendo, muitas coisas que você tem que lidar. Você chega e aí você tem que se adaptar a um novo lugar, a nova cultura. Ir atrás do visto, ir atrás do banco, ir atrás do emprego. E ainda aprender o inglês. Então é muita coisa assim. Só que depois que você passa por isso, se você não desiste... E você vence isso, você sai uma pessoa tão mais forte, tão mais autoconfiante e com mais determinação. Eu ouso dizer que isso é o segredinho para você conseguir ter um sucesso, assim. Gratificante. Acho que isso é uma das coisas que me motiva nessas horas que bate essas coisas. Que eu penso da mesma forma. Eu falo, acho que se eu passar por isso... já era, né? Vai ser tipo aquela sensação de vitória. E vai ser melhor do que, né? Vou estar preparado para coisas muito mais fortes, né? Isso é só uma fase normal, todo mundo passa, todo mundo que tá vindo para cá vai passar, né? É só questão de passar por isso, sabe?
Bom, Como que foi pra você? foi mais assim com relação à ansiedade, né? Porque eu cheguei num domingo, já ia começar a aula na segunda-feira de manhã. Então, cheguei aqui parecendo um cachorro que caiu da mudança. Vixe! 30 anos. Isso Quem nunca, né? E já tinha que outra realidade, porque eu tava em casa, minha mãe fazia tudo pra mim, né? Aí cheguei aqui, primeira noite, o que eu vou comer? Sou eu que tenho que fazer. E aí começou, na primeira semana foi muito difícil, porque foi muito corrido, pegar o time de chegar da escola, fazer almoço, aí depois à tarde tem que estar na escola de novo, aí voltar, tem que fazer janta, aí agora tem que lavar roupa, né, tudo. Mas eu parei e pensei só ter calma, um passo de cada vez, né, os agentes da Enjoy sempre explicando passo a passo, eu falei, não, vou seguindo passo a passo, e aconteceu tranquilamente, tô terminando aí essa fase aí, e tem sido bom, né? Eu tô aqui há 4 anos e ainda assim eu passo por isso. Tem épocas que, principalmente quando chega o inverno, né, agora, esse período que a gente tá, é escuro, então assim, você só tem luz do dia a partir das 9 da manhã, da 4 horas da tarde já tá escuro de novo. Tá, eu gostei, tem a parte assim, as vantagens, né, as coisas gostosas, mas tem aquele momento assim que eu falo, ai, o Brasil é tão lindo, sabe? O Brasil é tão quente. Mas eu acho que eu só discordo um pouco do que a Lu falou. O intercâmbio, ele te ensina a lidar com as percas, porque elas não tem como você não ter. É natural. É natural. Só que o que você ganha com isso de enriquecimento pessoal mesmo, vale muito a pena. Porque cada pessoa dessas que a gente conhece, que elas vão embora e que fica aquele buraquinho no coração, também fica assim uma parte delas que nos ensinou muito, porque se elas não tivessem nos tocado, a gente não ia sentir saudade delas. Então, cada vez que a gente se permite ser cativado, né, e cativa uma outra pessoa, essa troca, eu acho que ela é muito enriquecedora para todas as partes. Eu acho que, assim, essas percas que ela mencionou, não que tem mais percas do que ganhos, é que em determinado ponto essas perdas, elas ganham uma proporção maior do que elas realmente são. Então, por exemplo, às vezes, você tem bastante amigos, você tá rodeado de gente bacana, aí a pessoa tá indo embora. Não, tudo bem, você entende, é a vida. Você tem outras pessoas também que você iria conhecer, que às vezes não são estudantes, são as pessoas que trabalham com você, são as pessoas que moram do lado da sua casa, e que você também tem um convívio com essas pessoas que não deixam você sentir falta dessas perdas. Mas aí você tem que se abrir para conhecer essas pessoas. Exatamente. Você tem que estar aberto para conhecer. É, eu tava falando com a Olivia. No começo, quando eu cheguei aqui, eu era travado, tipo, era muito terrível. Eu ia pros lugares, tinha medo de chegar na porta, entregar um currículo, a pessoa me perguntar, porque eu tinha bastante medo de falar coisa errada. Sério? Era complicado. Então, por exemplo, eu sabia que eu precisava de emprego, eu sabia que eu precisava fazer as coisas, mas eu chegava na porta por exemplo, do pub, assim, e agora? Você dá aquela respirada, faz o nome do pai e vai. Pede a benção, né? Pede a benção e vai. E aí, depois você faz 1, 2, você vê e você fala, ok, não é o fim do mundo. Mas, particularmente pra mim, quando eu cheguei, acho que os piores momentos foram quando eu cheguei, porque daí vem tudo de uma vez só, porque é visto, é casa, e eu cheguei na época que eu tava na crise de acomodação, que você não achava casa em lugar nenhum. Aí tem visto, tem casa, aí, por exemplo, no meu caso eu vim com o dinheiro contado, então você já começa, você só vê saindo dinheiro, sai dinheiro, aí você fala, conta. Meu Deus. Aí você consegue uma casa pra morar, você paga o primeiro aluguel, você fala, caraca. E aí tudo isso, mais a saudade de casa, eu acho que a saudade de casa fica maior do que ela realmente é. É, exato. Aí você fica, tipo, nossa, gente, eu era tão dependente assim, aí você fica pensando. Aí depois que tudo isso passa, que você arruma um emprego, que você se dá melhor na escola, que você começa a conversar com as pessoas, você fala, ok, não é esse bicho de 7 cabeças que parecia. É que a situação deixa tudo um pouquinho pior. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. A saudade faz parecer maior do que o que é. E eu acho que a saudade, ela é muito interessante.
Porque assim, apesar dela ser bom, porque assim, você só sente saudade daquilo que te faz bem. Você não sente saudade de nada que é ruim, né? Exatamente. A não ser que você tenha algum problema. Aí, por favor, vá falar com um psicólogo. Não é verdade? Deixa o nome do Olivia. Então, por favor. Porque a gente, né, deve sentir saudade do que é bom. Só que a saudade, ela pode ser traiçoeira, né? Porque ela vai fazer você lembrar só das coisas boas. E aí eu vou contar uma experiência pessoal. Em 2000 e... Amor, quando que eu fui pro Brasil? 15. Em 2015... Obrigado. Valeu. Em 2015 eu fui pro Brasil e eu tava assim, numa fase que o Cauê lembra, eu tava assim, reclamando de tudo aqui. Se um passarinho fosse cantar na minha janela, eu ia falar, tá vendo? Esse passarinho não tinha outra janela pra ir cantar. Tem que vir cantar na minha. No Brasil, não. No Brasil, os passarinhos, na minha casa no Brasil, os passarinhos cantavam nas árvores lá. Sabe? Então tudo lá era melhor. Então eu só estava lembrando das coisas boas mesmo. E aí começa, né? O que eu tô fazendo aqui? Será que vale a pena mesmo? Todo esse sofrimento, essa saudade de casa, tudo isso que eu tô passando, pra quê? Né? Aí eu fui pro Brasil. E aí eu comecei a sentir saudade daqui. Um passarinho lá da janela. Porque lá o passarinho canta Vai na na janela. Aqui eu escuto barulho de carro passando na minha janela. Então, depois que você começa a viajar e você vai morando em vários lugares diferentes, você aprende a lidar com isso com uma forma diferente. Porque, na verdade, você começa a sentir saudade de vários locais. E aí você entende que você não pertence a um lugar específico, mas assim, o mundo pertence a você. A Olivia tem uma coisa bem legal para falar sobre você alterar a sua mente, para você conseguir alterar esse seu estado de espírito e você conseguir lidar melhor com esse sintoma, né, vamos assim dizer. Até mesmo porque a Olivia já morou 1 ano no Brasil? 1 ano, 4 anos fora. 4 anos? 4 anos. Não, todo é só no Brasil, Espanha, Ásia e Austrália. Então, já viajou bastante aí. E essa questão de homesickness não é só quando você tem problemas de falar sobre o idioma, quando você não falar. Porque eu senti lá na Austrália, eu acho que é o pior. Porque, mas é o mesmo idioma. Não sei, porque a questão de homesickness tem muitos fatores. Eu acho tem muitas coisas. De amigas ou falta de família, falta da vida que você tinha, encontrando muitos problemas aqui, como vista, coisas que são difíceis de conseguir, assim. Sim. Então, a gente já falando sobre os primeiros 3 meses. Isso é uma coisa, um tip que eu falo para todo mundo que eu conheço que chega aqui ou com minhas amigas que vai lá para outro país, não para aprender idioma, mesmo se eles vão para a Austrália, é uma coisa. Sim. Não faz decisões grandes no primeiro 3 meses. Não tome decisões importantes nos primeiros 3 meses. Esperar para os primeiros 3 meses para eles ser difícil, porque vai ser difícil. Para todo mundo vai ser difícil. As dificuldades, elas existem aqui ou em outro país. Em todo lugar. A diferença é que quando você muda também as dificuldades que você vai passar. Assim, não significa que você está saindo de um lugar e indo pro outro, que aquele lugar ele vai ser perfeito. Assim, vai mudar, talvez você não vai mais passar... Então, no caso, um dos maiores problemas hoje no Brasil é a questão de segurança, é a questão de ter uma qualidade mínima de vida. Então, talvez as pessoas vindo pra cá, elas não vão ter mais esse problema, mas vão surgir outros problemas. Não é verdade? Outros problemas, é isso. Outra coisa, se a gente está falando sobre 1 ano, aqui para 1 ano para aprender inglês, os últimos 9 meses. Porque quando os primeiros 3 passar, os últimos 9 vai. Muito rápido. E no final você fica, talvez você está no WhatsApp falando português o tempo todo, ou é seu idioma nativo, e não aprende o inglês. Eu já vi isso muito aqui com os estudantes. Quanto tempo que eles... falando muito pouco, assim, então, e eu acho que os primeiros 3 meses, especialmente quando ele sai difícil, é isso que faz a diferença nos últimos 9 meses, porque, por exemplo, se você chegava aqui e
hit the ground running, a gente fala. Você chega e começa correndo na hora. Você continua nessa... na corrida. Mas se você fica parada, agora vai recomeçar, mas nunca... É difícil de começar correndo. Mas se você saber isso, se você está esperando para essa homesickness, agora é homesick, normal. Assim, eu tô com homesickness assim. Mas a diferença se você chama mãe, eu tô aqui, mãe, bora. É bem mais difícil. Sim, assim, Quando você estava no Brasil, você passou por isso? Você sentiu, assim, momentos no Brasil que você... O que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora pra Irlanda. Quero frio. Sim, como eu falei, eu fui pior no Austrália. Fui muito pior. Foi horrível. Foi muito, a vida foi muito difícil. A vida foi difícil no Brasil também. Com certeza. Só que eu já tava esperando pra ter dificuldades. A primeira vez que você saiu, assim, da Irlanda pra morar num outro lugar, você foi pra Austrália? Sim. Aí, quantos anos você tinha? Eu fui para a Ásia para alguns meses primeiro, mas fui paraíso, várias coisas, fazendo como turista, falei, uau, que legal, coisas estavam acontecendo todos os dias, então eu não senti. E no mês número 4, eu acho que cheguei na Austrália. E cheguei quando eu cheguei lá, entrei com problemas, como para correr trabalho, casa, acomodação, todos os mesmos problemas. Que todo mundo passa. Normal. É a mesma coisa. E é assim, vendi todas as coisas para pagar aluguel, fiz tudo isso. Eu estava com uma semana, mas eu lembro a pior coisa, a coisa que me faz muito fraca era essa homesickness. Eu faço decisão e volto para casa. Eu estava nesse ponto muitas vezes. Também tenho filho, e quando ele estava com 3 anos, eu fui para a Espanha por 1 ano com ele. Eu fui para a universidade lá na Espanha. E foi difícil. Muito difícil. Com muita prisão às vezes. Porque todos os dias às 7 da noite eu estava em casa sozinho. E para sair à noite eu não poderia. Então foi muito difícil de fazer amigos. Sim. Porque a maioria das pessoas faz amigos quando ele saiu, bebe junto assim. Então foi difícil. Mas eu acho que eu lembro a história como pior. Porque eu fui assustada. Eu não entendi o que estava acontecendo. Agora eu sei que a Espanha é muito mais difícil, mas eu não tenho mesmo lembrança. Eu acho que é porque eu estava esperando por isso. Já sabia. Então, deixar assim, né, uma mensagem para todo mundo. Chegar, vai estudar fora em outro país, saiba que se você se sentir triste, muito triste, assim, acordar com aquela tristeza, é normal. Né? Todo mundo aqui já passou por isso um dia. E vai passar. e vai passar, provavelmente vai passar de novo, porque vai normal, daí vai passar, daí vai voltar, daí vai embora de novo. Dor no peito, né? Quando essa dor no peito. A Lorena acabou de chegar e ela falou assim pro Cauê, eu fiquei curiosa nisso. Você falou, eu já fui estudante, mas eu não sou mais. Quanto tempo você tá aqui na Irlanda? Fez 6 anos agora. Uau! Então já passei vários homesick. Já tive vontade de largar várias vezes e voltar. Mas persisti, fiquei. Ele é nascido no Brasil ou aqui? Ele é nascido aqui. Aqui? Porque agora eu sou casada. Quando ele nasceu, foi assim, você teve a sua mãe do lado, você teve sua família, ou foi tipo assim, aquele momento que você, poxa, eu devia estar no Brasil agora? Eu tive, mas foi uma surpresa. Na hora do meu parto, a minha mãe chegou, assim, foi uma surpresa, então eu não sabia. Mas tudo que eu queria naquela hora era realmente estar no Brasil. Ter um suporte, ter um apoio. Mas, graças a Deus, minha mãe foi a melhor surpresa que apareceu. Que bom. Dessas, você falou que passou já várias vezes aqui, 6 anos, poxa, um bom tempo. Casada, imagino que com irlandês? Sim. Que com certeza vai vir gente perguntando. Com certeza. Não tem essa coisa assim de tipo, um conflito de cultura, assim, de tipo, não, mas no Brasil é assim que a gente faz. No Brasil é desse. E aí, nesses momentos? Eu acho que vale a pena. Até mesmo assim, quando eu tava com muita saudade do Brasil, eu
pensava, não, isso vai passar. E, na verdade, toda vez que eu sentia muita vontade de ir pro Brasil, era sempre mês de fevereiro. Ou seja, ainda pode chegar, né? É carnaval, né? As portas. O ápice do inverno, então se pensar, no Brasil tá quentinho, tipo carnaval, quero ver minha família, não tem emprego, inclusive aqui em fevereiro é bem tenso, quieto. Então dava aquela coisa. Mas o negócio é focar que vai passar, que vai chegar o St. Patrick's e vai ser no meu caso, essa é a dica, assim. Você continuou tendo contato, assim, com... Você fez amigos brasileiros aqui ou você teve mais contato, assim, com os nativos, o pessoal local? Nesses 6 anos, eu adquiri amigos de todos os lugares, assim. Irlandeses aqui, agora em Galway é mais irlandês, mas em Dublin são mais brasileiros. Então... Oh, meu Deus! Olha isso! Hello! A Lu comentou aqui que a primeira homesickness que ela sentiu foi de casa, mas aí depois ela sentiu dos amigos que estavam indo embora. Que assim, você faz aquele seu grupo de amigos, tá todo mundo ali, e depois... Como que você lida com isso? Não sei, não lido. As pessoas vão a um sofrimento enorme, assim. Você conhece gente que você pensa assim, putz, essa é a pessoa que eu adoro e tá indo embora. Aí não tem assim muito o que fazer, tem só aceitar. Você aceita e é isso. E espera, né? Espera, e aí eu penso o seguinte, eu conheci várias pessoas e vou continuar conhecendo, porque o mundo tá cheio de gente, a Irlanda tá cheia de gente. Né? Então, para cada pessoa que vai, é uma dor, mas aí você pensa que vem o próximo. Eu acho que esse ponto que você falou dos amigos, vai ter uma hora, por exemplo, alguns amigos vão, mas enquanto eles estão próximos, eles têm uma importância muito grande. Por exemplo, um período que você está que você está sentindo falta, né? Por exemplo, os 2 momentos que eu tive, que eu acredito que foram os piores, foi quando eu cheguei, que foi um monte de informação, e antes de eu vir eu tinha um medo muito grande, que era de perder alguém no Brasil. E aconteceu, que foi o meu avô falecendo. Aí foi um pouquinho complicado, que aí é o momento que você vê os amigos que você tem e o que você não esperava ter, que é mais gente importante do que você pensa. Daí você fala, caramba. Aí você fala que sua família tá destruída, digamos assim, tá fragilizada. Aí você fala, caramba, aí você fala por exemplo, com seu pai, com a sua mãe, com aquela voz assim, e você não pode fazer nada, porque você tá aqui, você não pode, por exemplo, vou pro meu empregador, vou fazer, tô indo pro Brasil, meu avô morreu. Você não pode fazer isso. Então você tem os amigos que vão te consolar, você tem que colocar a cabeça e falar assim, não, faz parte da vida, você não pode fazer nada. Acho que foram os 2 piores momentos, que por exemplo, eu não sei se, acho que você pode falar melhor que eu, por exemplo, a saudade, eu não sei se ela acaba, acho que você administra. Por exemplo, saudade, eu falo com meu pai todo dia, se eu pudesse, eu tava lá tomando uma caipirinha com ele agora, mas... Mas sinto saudade todos os dias, mas é uma coisa que com o tempo você administra melhor. Então, por exemplo, sinto saudades, mas não com aquela intensidade que estava no começo. Então, acho que com o tempo você passa administrando isso melhor. Ela começa a ser uma coisa gostosa, né? Assim, de você... Porque como a saudade ela traz as lembranças boas, então você acaba se sentindo assim... Feliz. Você lembra daquilo que traz um momento. É um carinho. Vira um carinho. Faz a vida parecer que assim, tá valendo a pena. Exato. Aqui, como em Irlanda, como irlandês, eu sempre estou falando para estudantes aqui que vai lá para uma empresa, uma charity, uma organização que ajuda pessoas. É uma empresa de caridade, lojas de caridade que tem aqui. Tem muitas. E você pode ajudar em um tema que você gosta, que você está interessada. Porque tem várias, com crianças, pessoas velhas, pessoas
Com câncer, com animais. deficientes, Tudo, animais, tudo. é verdade. Tudo, animais, exato. E aí você vai encontrar mais pessoas locais que são fixos aqui, que não vão embora. É uma estratégia um pouquinho. Mas no primeira coisa é adjust your expectations. Ajustar suas expectativas. Isso vai ajudar muito. Sim, porque quanto mais você ajuda as pessoas, aí você vê que a sua situação ela não é tão ruim. Assim. Mas sabe o que acontece? Eu reparei que tem muita gente que administra isso e fica aqui. Tem muita gente que gosta de morar aqui. Aliás, pra mim é raro encontrar alguém que não gostou de vir pra cá. E aí você encontra essas pessoas e vai ficando amigo delas. É que eu acho que as pessoas elas acabam tendo isso muito bem definido. Quem não se adapta, volta. Não fica muito tempo, entendeu? Ou... porque isso que você falou é verdade. Você não encontra. Pra mim o negócio é agarrar nas pessoas que te fazem bem. Que te fazem bem, mas os amigos que você... que vão ficar. Lógico que você não pode, eu gostei dessa pessoa, não vou ser amiga porque tá indo embora. Isso não existe. Oi, tudo bem? Quanto tempo você vai ficar aqui? Mas isso aconteceu comigo quando eu estava morando na Espanha. Eu estava morando no sul da Espanha, onde tem 35% de sem emprego, sem trabalho, pessoas sem trabalho. Desempregado. E eu como mãe solteira, também estudante, sem dinheiro, tudo. Eu acho que eles, eles queriam saber a minha história. Você é de onde? Muito bem, ele só me deixa aqui. E no final eu fico pensando que às vezes as pessoas têm uma ideia de você, de quem você é. Então, ou quando você está falando com os locais, é diferente, talvez vai ser difícil, mas força, continue tentando fazer amizades com locais, porque primeiro é difícil, eu acho que é Irlanda, mas quando você abre a porta um pouquinho, entrar é muito fácil. Somos muito abertos, mas eu não entendo, eu acho que a gente não entende como é difícil para estrangeiros aqui, então como a gente não entende, a gente não... É porque eu tive amigos no Brasil, estrangeiros, que estavam lá fazendo intercâmbio, e eu só fui entender o que eles passavam quando eu vim pra cá. Então eu acho que é um tipo de experiência que você só entende quando você passa mesmo. E faz muito mais sentido você que tá chegando num lugar... Tipo assim, a Irlanda ela já tá aqui, ela já tá existindo. A vida já tá acontecendo aqui, entendeu? E aí você tá chegando aqui. Então, quando a gente fala para as pessoas virem com a mente aberta e virem aberta, é você entender que você tá chegando num lugar que já está acontecendo. Então não espere que todo mundo pare a vida para falar: você chegou! Vem aqui! Nossa, que bom! Como você é maravilhoso! Não, as pessoas elas já estão vivendo a vida delas. Então é você que vai chegar e vai tentar se inserir na vida delas, não o contrário, as pessoas tentarem se inserir na sua vida. Então, a partir do momento que você entende isso e vive isso, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque aí você consegue passar pelas experiências de uma maneira muito mais leve, aceitando mais e assim, pensando sempre, né? É passageiro. As coisas difíceis, né? As coisas boas você tenta manter elas ali junto com você. Acho que tem um ponto que eu acho importante. Esses dias atrás eu estava conversando com a Cássia lá da casa da que eu moro, que é consultora da Enjoy, que eu moro na casa dela, e ela é casada com um irlandês e tem uma filhinha de 1 ano e meio, mais ou menos. E até eu queria comentar isso contigo, que ela falou um negócio pra mim que eu achei muito interessante, que ela logicamente sente saudade da família, de casa, do Brasil e etc. Só que ela já sabe que ela não pertence mais ao Brasil porque agora ela tem a família dela. Eu me sinto então assim isso é também. muito diferente agora. Então agora o porto seguro dela é aqui, não é mais lá. Porque a família dela está construída aqui. Então é diferente. Um filho muda essa situação. Por exemplo, todos os meus natais eu quis morrer praticamente. Minha família tá lá. Esse Natal eu fui super feliz aqui, não tive muita vontade de estar no Brasil porque eu tava com ele. Sim. E com a família dele que é daqui.
o foco muda, né? Sim, sim. O Porto Seguro mudou de lugar. Né? Exatamente. Gente, obrigada, muito obrigada por terem participado. Obrigada. Como que é o nome dele? Timo. Obrigada, Timo, por participar com a gente. Que gentleman. E é isso, gente. Eu espero que todos tenham gostado, aproveitado e vamos dar tchauzinho então, pessoal. Tchau! Se você tem um amigo que está passando por esse momento difícil, manda esse vídeo para ele. Lembre-se, todo mundo passa por um momento difícil na vida, mas tudo passa. Importante você lembrar de não ficar sozinho, procurar os amigos, se precisar de uma ajuda profissional, nós passamos o contato da Olivia, entre em contato com a gente, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, se ajudou deixa o seu like, a gente se vê no próximo. Um abraço, cheers! Woe is me, weary soul, heathen breed. Your love in my heart feels like the ocean breeze. Said your love in my heart feels like the ocean breeze.